Ivar era o verdadeiro governante do sul da Nortúmbria. Se quisesse se chamar de rei, não haveria quem o impedisse, mas era conveniente ter um saxão dócil no trono para coletar os impostos e manter quietos seus colegas saxões. Enquanto isso, Ivar poderia fazer o que sua família fazia de melhor: a guerra. Era um Lothbrok, e eles alardeavam que nenhum Lothbrok do sexo masculino jamais morrera na cama. Morriam lutando com a espada na mão. O pai e um tio de Ivar haviam morrido na Irlanda, ao passo que Ubba, o terceiro irmão Lothbrok, caíra sob minha espada em Sayneth. Agora Ivar, o último dinamarquês de uma família envolvida pela guerra, marchava contra os escoceses e havia jurado trazer o rei deles a Eothric algemado como escravo. Eu pensava que nenhum saxão com a mente sã se rebelaria contra Ivar, que tinha reputação de ser tão implacável quanto seu pai. Mas a vitória de Alfredo e a afirmação de que ela fora inspirada por São Cuthbert a haviam incendiado a loucura em Eothric. As chamas foram alimentadas pela pregação do padre Hrothgar. Ele berrou dizendo que Deus, São Cuthbert e um exército de anjos vinham expulsar os dinamarqueses da Nortúmbria, e minha chegada só encorajou essa insanidade. Deus o mandou, ficavam dizendo os homens que me cercavam, e gritavam ao povo dizendo que eu era o matador de Sven, e quando chegamos ao palácio, havia uma pequena multidão nos seguindo, enquanto Hild e eu passávamos pelas ruas estreitas ainda manchadas de sangue dinamarquês. Eu já estivera no palácio de Eothric. Era uma construção romana de belas pedras claras, com vastas colunas sustentando um teto de telhas que agora era remendado com palha enegrecida. O piso era de ladrilhos que já haviam formado imagens dos deuses romanos, mas tinham sido arrancados, e os que sobravam estavam em sua maioria cobertos de junco manchado pelo sangue do dia anterior. O enorme salão fedia como um pátio de matadouro e estava cheio de fumaça das tochas acesas que iluminavam o espaço enorme. Por acaso, o novo rei Egbert era o sobrinho do velho rei Egbert. Tinha o rosto astuto e a boca petulante do tio. Parecia apavorado quando chegou ao tablado na extremidade do salão, o que não era de espantar, porque o louco Hrothgar havia provocado um redemoinho e Egbert devia saber que os dinamarqueses de Ivar chegariam para a vingança. No entanto, os seguidores de Egbert foram apanhados na empolgação, certos de que a vitória de Alfredo previa uma derrota final dos homens do norte, e minha chegada foi vista como outro sinal do céu. Fui empurrado à frente e a notícia de minha vinda foi gritada ao rei, que pareceu confuso, e ficou ainda mais confuso quando outra voz, esta, familiar, gritou meu nome. Uhtred! Uhtred! Procurei quem havia falado e vi que era o padre Willibald. Uhtred! Gritou ele de novo, e pareceu deliciado ao me ver. Egbert franziu a testa para mim, depois olhou para Willibald. Uhtred! Disse o padre, ignorando o rei, e veio me abraçar. O padre Willibald era um bom amigo e um bom homem. Era um saxão do oeste que já fora capelão na frota de Alfredo, e o destino decretara que fosse o homem enviado ao norte para levar as boas novas de Ethandun aos saxões da Nortúmbria. O clamor no salão diminuiu. Egbert tentou assumir o comando. Seu nome é... disse ele, e então decidiu que não sabia qual era meu nome. Stepa! Gritou um dos homens que nos haviam escoltado à cidade. Uhtred! Anunciou Willibald, com olhos luminosos de empolgação.
Sou Uhtred de Bebbanburg, confessei, incapaz de prolongar a mentira. O homem que matou Ubba Lothbrokson, anunciou Willibald, e tentou levantar minha mão direita para mostrar que eu era um campeão. E o homem que derrubou Sven do cavalo branco em Ethandun. Em 2 dias pensei que Artan, o cruel, saberia que eu estava na Nortúmbria, e em 3 dias meu tio Elfric saberia de minha chegada, e se eu possuísse um fiapo de bom senso, teria saído à força daquele salão, levado a Hild e partido para o sul tão rápido quanto o arcebispo Ulfher desaparecera de Eothric. Você estava em Ethandun? Perguntou Egbert. Estive, senhor. O que aconteceu? Eles já haviam escutado a história da batalha contada por Willibald, mas a versão dele era a de um padre, cheia de orações e milagres. Deles o que eles queriam. A história de um guerreiro, cheia de dinamarqueses mortos e morte pela espada. E o tempo todo um padre de olhos ferozes, com cabelos eriçados e barba revolta, me interrompia com gritos de aleluia. Supus que fosse o padre Hrothgar, o que havia instigado a Eothric à matança. Era jovem, pouco mais velho do que eu, mas tinha voz poderosa e uma autoridade natural que recebia força extra de sua aparição. Cada aleluia era acompanhado por uma chuva de cuspe, e nem bem eu havia descrito os dinamarqueses derrotados se derramando pela grande encosta do cume de Ethandun. Hrothgar saltou adiante e arengou para a multidão. Este é Uhtred! Gritou, cutucando minhas costelas cobertas pela cota de malha. Uhtred da Nortúmbria, Uhtred de Bebbanburg, matador de dinamarqueses, guerreiro de Deus, espada de Deus, e veio até nós, assim como o abençoado São Cuthbert abençoou Alfredo em seu tempo de adversidade. Estes são sinais do Todo-Poderoso. A multidão aplaudia. O rei pareceu apavorado e Hrothgar, sempre pronto a se lançar num sermão feroz, começou a espumar pela boca, enquanto descrevia a matança em breve de cada dinamarquês da Nortúmbria. Consegui me afastar de Hrothgar, indo para a parte de trás do tablado, onde segurei Willibald pelo cangote magro e o obriguei a ir por uma passagem que levava aos aposentos particulares do rei. Você é um idiota. É um Ersling. Um cocô idiota e gosmento. É isso que você é. Eu deveria cortar suas tripas inúteis aqui e agora e dar de comer aos porcos. Willibald abriu a boca, fechou-a e pareceu desamparado. Os dinamarqueses vão voltar. Garanti que haverá um massacre. Sua boca se abriu e se fechou de novo, e mesmo assim não houve nenhum som. De modo que o que você vai fazer, disse eu, é atravessar o Ouse e ir para o sul o mais rápido que suas pernas permitirem. Mas é tudo verdade? Implorou ele. O que é verdade? Que São Cuthbert nos deu a vitória. Claro que não é verdade. Alfredo inventou. Acha que Cuthbert foi visitá-lo em Eitalinga? Então por que ele não nos contou o sonho quando aconteceu? Por que esperou até depois da batalha para contar? Para Willibald fez um som estrangulado. Ele esperou? Respondi eu mesmo. Por que isso não aconteceu? Mas ele inventou. Por que quer que os homens da Nortúmbria busquem a liderança de Wessex contra os dinamarqueses? Quer ser rei da Nortúmbria, você não entende? E não só da Nortúmbria. Não tenho dúvida de que ele mandou idiotas como você dizer aos Mértios que um dos santos desgraçados deles lhe apareceu em sonho. Mas ele fez isso, interrompeu Willibald, e quando
Fiquei perplexo e explicou. Você está certo. São Kenelm falou com Alfredo em Eitlinger. Apareceu a ele num sonho e disse que Alfredo iria vencer. Apareceu não. Respondi com o máximo de paciência que pude. Mas é verdade, insistiu ele. O próprio Alfredo me disse, é obra de Deus, Uhtred. É uma obra maravilhosa de se testemunhar. Segurei-o pelos ombros, apertando-o contra a parede do corredor. Você tem uma escolha, padre. Pode sair de Wulfric antes da volta dos dinamarqueses, ou pode inclinar a cabeça de lado. Posso fazer o quê? Perguntou ele perplexo. Inclinar a cabeça, e eu vou bater num dos ouvidos para que toda essa bobagem caia pelo outro. Ele não quis ser persuadido. A glória de Deus, incendiada pelo derramamento de sangue em Étando e instigada pela mentira sobre São Cuthbert, luzia na Nortúmbria, e o pobre Willibald estava convencido de que era testemunha do início de grandes acontecimentos. Naquela noite houve um festim, um negócio lamentável composto de arenque salgado, queijo, pão duro e cerveja rançosa, e o padre Horsford fez outro discurso apaixonado afirmando que Alfredo de Wessex havia me mandado, seu maior guerreiro, para liderar as defesas da cidade, e que o Firth do céu viria proteger Elfric. Willibald ficava gritando aleluia, acreditando em toda aquela baboseira, e só no dia seguinte, quando uma chuva cinzenta e uma névoa carrancuda envolveram a cidade, começou a duvidar da iminente chegada dos anjos guerreiros. Pessoas abandonavam Eothric. Havia boatos de bando de guerreiros dinamarqueses se reunindo ao norte. Hrothgar ainda berrava seus absurdos. Liderou uma procissão de padres e monges pelas ruas da cidade, carregando relíquias e estandartes. Mas qualquer pessoa com bom senso tinha consciência de que Ivar retornaria muito antes que São Cuthbert aparecesse com uma hoste celestial. O rei Egbert mandou um mensageiro me procurar, e o sujeito disse que o rei queria falar comigo, mas eu sabia que Egbert estava condenado, por isso ignorei sua convocação. Egbert teria de se virar sozinho. Assim como eu tinha de me virar sozinho, o que desejava era ir para longe da cidade antes que a fúria de Ivar baixasse sobre ela. Na taverna Espadas Cruzadas, perto do portão norte da cidade, encontrei minha fuga. Era um dinamarquês chamado Bolt, que havia sobrevivido ao massacre porque era casado com uma saxã, e a família de sua mulher o havia abrigado. Ele me viu na taverna e perguntou se eu era Uhtred de Bebbanburg. Sou. Bolt sentou-se diante de mim, baixou a cabeça respeitosamente para Hild e estalou os dedos para uma garota trazer cerveja. Era um homem gorducho, careca, com rosto bexiguento, nariz quebrado e olhos cheios de medo. Seus dois filhos, ambos meio saxões, espreitavam atrás dele. Achei que um teria cerca de 20 anos e o outro seria 5 anos mais novo, e ambos usavam espadas, ainda que nenhum parecesse confortável com as armas. Conheci Ragnar, o velho, disse Bolt. Eu também, e não me lembro de você. Na última vez em que ele navegou na Víbora do Vento, eu lhe vendi cordas e suportes de remos. Você o enganou no preço? Perguntei, sarcástico. Eu gostava dele, disse Bolt com ferocidade. Eu o amava porque ele se tornou meu pai. Sei disso, e me lembro de você. Bolt ficou quieto e olhou para Hild. Você era muito novo. Voltou a me olhar. Eu estava com uma garotinha morena. Então realmente se lembra de mim? Respondi e fiquei quieto enquanto a cerveja era trazida. Notei que Bolt, apesar de dinamarquês, usava uma cruz no pescoço, e ele me viu olhando-a. Em Eothric é preciso viver, disse ele tocando a cruz. Ele puxou a capa de lado e vi que o amuleto do martelo de Thor fora escondido embaixo. Eles mataram principalmente os pagãos, explicou. Tirei
Tirei meu amuleto do martelo de sob o gibão. Há muitos dinamarqueses cristãos atualmente? Perguntei. Alguns, respondeu ele de má vontade. Quer comida para acompanhar a cerveja? Quero saber por que está falando comigo. Ele queria sair da cidade, levar sua esposa saxã, 2 filhos e 2 filhas, para longe do massacre vingativo que suspeitava estar chegando e queria espadas para escoltá-lo. Ele ficou me espiando com olhos patéticos e desesperados, sem saber o que desejava, era exatamente o que queria. E para onde você vai? Perguntei. Não para o oeste, respondeu com um tremor. Há matanças em Cumbraland. Sempre há matanças em Cumbraland. Cumbraland era a parte da Nortúmbria localizada do outro lado dos morros e perto do mar da Irlanda, e era atacada pelos escoceses de Strathclota, por nórdicos da Irlanda e britânicos do norte de Gales. Alguns dinamarqueses haviam se estabelecido em Cumbraland, mas não o suficiente para impedir que os ataques selvagens devastassem a região. Eu iria para a Dinamarca, disse Bolt, mas não há navios de guerra. Os únicos navios deixados em Eoferwick eram mercantes saxões, e se alguns deles ousasse velejar, seria destroçado pelos barcos dinamarqueses que, sem dúvida, estariam se reunindo no Humber. E então? Perguntei. Então quero ir para o norte e encontrar Aiva. Posso pagar a você? E você acha que posso escoltá-lo através das terras de Kjartan? Acho que estarei melhor ao lado do filho de Ragnar do que sozinho, admitiu ele. E se homens souberem que você viaja comigo, irão se juntar a nós.